Bom dia, tudo bem, meus alunos? Hoje eu vou tentar fazer uma aula um pouco diferente. Eu não fui muito adepto da plataforma do Zoom. Nós estávamos utilizando sempre o Meet. Porém, agora eu quero ver se com o Zoom eu gravo a aula e consigo postar no YouTube para vocês. Às vezes vocês não têm a disponibilidade de horário de assistir a aula no horário correto, que é, no caso nosso, o sábado das 8 às 10 da manhã. E como nós vamos fazer? Eu vou dar a aula, vou postar no YouTube daí e sempre vai ter algumas tarefas. E eu quero que vocês me respondam essas tarefinhas aí pelo WhatsApp, de qualquer jeito. Vocês têm todos os meus contatos aí e a presença será vinculada a isso. A, a, a responder os exercícios. Pois bem, o que nós vamos estudar nessa aula será sobre o Código de Defesa do Consumidor. É a aula número 21, página 105. Tudo bem? Vamos lá. O que é o Código de Defesa do Consumidor? É a Lei 8.078 de 90. Ela foi uma grande inovação para o direito brasileiro. Ele foi criado para proteger as relações de consumo. Ela protege o consumidor justamente porque entende que nessa relação é o consumidor a parte mais fraca. Para entendermos melhor o código, é preciso que vejamos alguns conceitos que ele próprio nos fornece. Pois bem, quem é considerado consumidor? No artigo 2º do CDC, diz: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nós fazemos uma relação de consumo diariamente. Por exemplo, quando você vai ao mercado e compra, sei lá, um pão, qualquer coisa é uma relação de consumo. Todos os dias, provavelmente, a gente faz uma relação de consumo. Então, por isso é muito importante nós debatermos sobre o direito do consumidor. Beleza? Como vimos, o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá ser também a pessoa física, desde que este esteja em tal posição como consumidora final do produto ou serviço. Vou dar um exemplo disso. O que é uma pessoa física? Uma pessoa física somos nós, normal. Pessoas com CPF, a grosso modo. O que vem a ser uma pessoa jurídica? Jurídica, ela envolve uma empresa com um CNPJ. Como eu acabei de ler aqui para vocês, como vimos, o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor também poderá ser a pessoa jurídica. Vamos pensar assim, a Jumper é uma empresa e ela contrata outra empresa para fornecimento de sistema de câmera. Aqui tem câmera. E esse serviço de câmera prestado à empresa não é satisfatório. Ou seja, a Jumper pode entrar na justiça para cobrar. Talvez ela compre uma câmera com uma resolução melhor e venha uma menor. Então, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor não rege só os direitos entre consumidores, pessoas físicas, sim pessoas jurídicas com pessoas jurídicas também. Ou seja, prestações de serviços. Legal? Assim, se uma empresa adquirir um sistema de alarme para sua sede e este apresentar problemas, ela estará protegida como consumidora que é, no mesmo caso. Quem é considerado fornecedor? De acordo com o artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ainda nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor considera produto qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. De outro lado, considera-se o serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária. Ou seja, tem um rol muito grande de atividades que é abrangido no Código de Defesa do Consumidor. O que é mais importante nós ressaltarmos em relação ao consumidor são os direitos que ele possui. O próprio Código de Defesa do Consumidor expõe claramente que considera como direitos básicos do consumidor no seu artigo 6º, que dispõe:
são direitos básicos do consumidor? Inciso 1º, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação, no segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurando a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Vou dar uma ressalva em relação ao inciso 2º. A educação e divulgação sobre o consumo adequado. Eu sou um pouco mais velho do que vocês. Na minha época existia até algumas propagandas de cigarro na televisão. Na época nem tinha muita internet, né? E as propagandas da Marlboro era muito legal. Sempre mostrava um cowboy, mostrava que era legal fumar. E, na verdade, isso é totalmente prejudicial para a saúde. Até propaganda de cerveja, por exemplo, a Heineken faz umas propagandas muito boas de cerveja. Mas, assim, é muito... Até o Código de Defesa do Consumidor regula em relação a isso. Em horário nobre não pode ter propaganda de cigarro. Daí a agência de jornalismo, o CONAR, essas coisas que regulam esse tipo de coisa. Mas até isso o Código de Defesa do Consumidor prevê. No inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. No 4º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra a prática de cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. O que é isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele restringe a tal da venda casada. Para você comprar uma coisa, está atrelada a você comprar outra. Então, são vários direitos do consumidor que eles batem em cima para que não ocorra uma fraude contra o consumidor. No 5º, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. No 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Vamos lá. No 7º, o acesso aos órgãos judiciais e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos, difusos. Tá. O que podemos falar do 7º? Funciona o seguinte: quando você se sentir lesado numa relação de consumo, primeiramente você pode procurar o PROCON. O PROCON é o órgão de relação do consumidor mais próximo que nós temos de resolver um problema na via administrativa. Na nossa cidade, nós não dispomos de PROCON. Vamos dar um exemplo que acontecia aqui na nossa cidade, Santo Antônio do Sudoeste. Você contrata uma operadora telefônica de celular de nome X. Porém, a prestação de serviço dela, você contrata no serviço pós-pago e paga um valor mensal. E nunca tem torre, você nunca consegue utilizar do seu celular nessa empresa. E vem as contas, ou eles te cobram indevidamente algum serviço não fornecido. Você pode, se você se sentir lesado, entrar com uma ação no juizado especial civil. Nós já entramos nessa seara sobre o juizado. E lá você pode entrar com uma ação de indenização por danos morais, danos materiais, lucro cessante. O que é um lucro cessante? É o que você deixou de ganhar por não ter aquele serviço disponível. Por exemplo, você é um taxista, você depende muito do celular. Sem o celular você não pode fazer suas corridas. Ou você é um Uber. Como que você, sem internet, você vai conseguir trabalhar com o celular? Então, daí gera um dano ao consumidor, que dá um ensejo, uma ação de indenização por danos morais, danos materiais, que você deixou de ganhar ali, o lucro cessante. Até um dano moralzão bem grande pode acontecer. Olha lá. O 8. A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil,
quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Poxa, eu tenho que traduzir. Eu vou ler de novo para poder traduzir tudo isso. Ó. A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a versão do ônus da prova. O que vem a ser o ônus da prova? O ônus da prova é você provar que você está certo e a empresa está errada. Só que no Código de Defesa do Consumidor é o contrário. A empresa que tem que provar que ela está certa e não você está errado, entendeu? Então, as alegações do consumidor são entendidas como verdadeiras sempre, cabendo à empresa provar que o consumidor está errado. Isso é o ônus da prova. Ó, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação. Verossímil é ser coerente a alegação, ser correta. Ou quando for ele hipossuficiente. Hipossuficiente é o direito no uso do termo pessoa pobre, ou pessoa sem dinheiro, uma pessoa mais carente. Ela usa um termo que chama-se hipossuficiente. Eu não sei qual que, ao pé da letra, o que vem a ser hipossuficiente, então cabe eu dar uma olhada no dicionário aqui. Eu vou olhar aqui que é hipossuficiente para vocês agora. Só um minutinho. Hipossuficiência no dicionário, o que vem a ser? Ó, hipossuficiência é um instituto do direito civil criado pelo legislador patrônio que pretendia proteger as relações de consumidor, onde se tratava preponderância do fornecedor em face ao consumidor. Ou seja, hipossuficiente é um cara desprovido de valores, não de valores éticos, morais, mas de renda, de dinheiro. Número 10, que o 9 foi vetado. A adequada e eficaz prestação de serviços, dos serviços públicos em gerais. Isso cabe às empresas de telefonia, eletricidade, água. Vamos lá. A responsabilidade pelos serviços e os produtos. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre utilizações e riscos. Por exemplo, quando você compra um carro, gente, tira um carro novo no concessionário, ele vem com um manual de instrução, o manual do proprietário, que chama assim, que diz como que você deve utilizá-lo. Por exemplo, você compra um secador de cabelo, ele não vem um manual de instrução, ou seja, cabe à empresa instruir o consumidor como que ele deve fazer o uso do que ele está adquirindo. Exatamente isso que o artigo quis dizer. No seu parágrafo 1º, nós estamos na página 106, tá? Só para ressaltar para vocês. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que ele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. O 3. A época em que foi colocado em circulação. No parágrafo 2º, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. O 3º, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Lá no parágrafo 3º, nós temos: o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causa ou evento danoso. O que vem a ser o direito de regresso? Por exemplo, você é funcionário da prefeitura municipal da sua cidade. Você está descendo a avenida conduzindo um carro da prefeitura, um veículo Gol. E você se envolve num acidente na avenida, sendo que a culpa foi sua, que você invadiu a preferencial. Você bateu em outro veículo Gol, e fez um dano de R$ 10.000 a esse Gol. O que a pessoa fez? Ela entrou com uma ação processando a prefeitura para pagar esse estrago. A prefeitura foi lá e pagou. A prefeitura pode entrar contra esse funcionário com ação para cobrar esses R$ 10.000, uma ação de regresso. Ela pode fazer isso quando for um evento doloso, que o cara teve culpa, teve intenção na culpa, entendeu? E se é um evento culposo, que o cara não teve intenção, aí não cabe ação de regresso na prefeitura. Só para esclarecer o termo, né? Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por efeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição dos riscos. Vamos lá, parágrafo 1º. O serviço é delituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode dele esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, inciso 1º, o modo do seu fornecimento, o 2, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, o 3, a época que foi fornecido. No parágrafo 2º, o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, no inciso 1º, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Segundo, a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Agora a gente vai entrar num tópico que se chama responsabilidade pelos vícios do produto. Vamos lá. Está linkado no artigo 18 do CDC, esse tema. Sendo assim, aquele que fornece o produto responde juntamente com o produtor pelos vícios, defeitos de qualidade ou quantidade, que provoque a diminuição do valor do produto ou que o torne inadequado para o fim que se destina. Exemplo, eu comprei um aparelho de TV em uma grande rede de lojas. E esse aparelho tem uma peça interna com defeito, o que causa perda da qualidade da imagem. É responsável por este defeito tanto o fabricante quanto a loja que o vendeu. O que a gente pode dizer? Vamos mudar o nome de uma loja. Magazine do João. Você comprou uma TV lá de marca X no Magazine do João. E essa TV, ela apresentou um vício redibitório. O que é um vício redibitório? Algo que você não pode ver a olho nu quando você está comprando o produto. Por exemplo, você comprou uma TV Smart, porém o sistema Smart dela não funciona. E na sua casa você não tem não tem parabólica, não tem TV digital, não tem Sky, não tem nada. Então, o único intuito de você comprar essa TV foi com o uso da Netflix. Então, é um vício gravíssimo, que faz você não ter interesse naquela TV. Você compra uma TV de 60 polegadas, 4K e não sei o quê, porém sem o Smart. Aí você vai nesse Magazine que você comprou e eles não aceitam a TV de volta. Dizem, não, a TV tá boa. Você comprou assim. Nesse tipo de caso, aqui o inciso diz que é responsável por este defeito tanto o fabricante quanto a loja que o vendeu. Se a loja fazer a recusa de trocar o produto, você poderia processar tanto a loja por isso quanto a marca da TV, né? A empresa que fabricou a TV. Exatamente isso. Os dois são solidários
na culpa. Também responde o fornecedor juntamente com o produtor. Seu produto está fora das especificações da embalagem, sendo diferente sua quantidade ou qualidade, inclusive se é diferente das especificações apresentadas em publicidade. Pois bem, se sai uma publicidade lá da TV modelo tal, que tem tais funções, você vai comprar e esse modelo exatamente não tem as funções de uma publicidade, você pode exigir isso. Em relação aos defeitos, como que funciona assim as trocas? Se esse defeito não for resolvido em 30 dias, o consumidor pode solicitar a substituição do produto por um novo, solicitar o dinheiro de volta devidamente atualizado, bem como, se for o caso, cobrar as perdas e danos decorrentes. Solicitar o abatimento proporcional do preço do produto. Por exemplo, você comprou a TV e tem um defeito e não tem smart, você pagou valor X nela. Eles podem devolver tipo 30% do valor por não ter aquele, ou ter um defeito, ou ter algum vício redibitório da TV. Lá. No contrato de compra e venda, esse prazo de 30 dias poderá ser alterado, porém não poderá ser menor este que 7, nem maior do que 180 dias. Igual na internet, quando você compra qualquer produto, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender da compra. Por exemplo, eu faço bastante compras no Mercado Livre. O Mercado Livre, depois de 7 dias que ele pergunta se o produto está ok ou não, para ele liberar o pagamento para a pessoa que vendeu. Se você comprar esse boné, por exemplo, comprei no Mercado Livre, se comprei ele não serviu alguma coisa, eu poderia trocar normalmente. Em relação ao frete, alguns têm um frete grátis para troca, e em algumas opções você tem que arcar com os valores de frete para fazer a substituição do produto. Do que via YouTube não sendo ao vivo a aula, fica difícil eu falar, vocês têm dúvida, eu dar um feedback na hora para vocês, né? Que nem as aulas do Meet. Mas vamos adaptar algumas coisas aqui. Do meu ponto de vista, fica mais fácil fazer a aula assim, que eu gravo a aula, vocês assistem ela. Eu estou online para responder as perguntas que vocês têm. Aí fica mais dinâmico, no meu ponto de vista. Eu posso dar mais atenção a vocês, eu posso ficar conversando com vocês sobre a aula e vocês veem a aula sem interrupções. E o YouTube, ele é mais leve que vocês participarem ao vivo da aula. Eu tenho alunos da Argentina e eles não conseguem ao vivo assistir, porque a internet deles lá não tem uma qualidade muito boa. Então eu entendo que via YouTube, eu gravo no YouTube, posto, daí eu estou online. Aí via WhatsApp vocês conseguem conversar comigo, fica mais fácil. Por exemplo, hoje é sexta-feira de manhã, então, sexta de manhã na Jumper gravando as aulas. Essa aula vai ser no sábado de manhã. Eu estarei online do mesmo jeito. Vamos lá. Para troca de mercadorias. Eu dei uma pincelada em algo pessoal, comentei com vocês de mercadoria, mas por aí eu vou falar o que tem na apostila. Hoje em dia, é muito comum efetuarmos compras via internet, correios ou telefone. Ninguém compra por telefone. Assim, o Código de Defesa do Consumidor precisou se adequar para proteger também esse tipo de relação de consumo, conforme o artigo 49. Se a pessoa que fez a compra fora do estabelecimento comercial, internet, telefone, correios, não ficou satisfeito com o produto, ainda que este não apresente defeitos, poderá devolvê-lo e solicitar o seu dinheiro de volta. Num prazo de 7 dias, a partir da data de entrega do produto. Vejamos o artigo que diz sobre isso. 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, como eu ressaltei do Mercado Livre, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Sempre que a contratação for de fornecimento de produtos e serviços, ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato e monetariamente corrigidos. É importante ressaltar que esta proteção somente é válida para os casos acima previstos.
Assim, em casos de compra dentro do estabelecimento, o mesmo não tem a obrigação legal de substituir o produto que não contém nenhum tipo de vício, salvo se o contrato de compra e venda assim o dispuser. Entenderam? Eu vou ressaltar para vocês um caso particular meu em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu trabalhei no escritório de advocacia como estagiário e o primeiro caso que eu trabalhei era água de uma senhora. Foi assim, certo bairro da minha cidade, uma mulher não pagou a água. E a empresa de água do Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, chama-se Sanesul. E a empresa foi lá e cortou a água naquele determinado local. Beleza. Pois bem, a empresa cortou a água errada, cortou da vizinha, e a vizinha está com tudo em dia. Aí eu entrei com uma ação de indenização por danos morais, dizendo assim, nossa, ela foi prejudicada porque ela não tinha água na casa dela, deve tomar banho na casa da filha, as vizinhas chamando ela de caloteiro porque cortaram a água, blá, 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 montei toda uma historinha. Ela ganhou R$ 5.000 de indenização por isso, por esse erro da empresa prestadora de serviço de água. Entenderam? Outra vez, quando eu fazia faculdade, eu ia muito para casa dos meus pais de ônibus. E a empresa que atendia esse trajeto chamava-se Eucatur. E o meu ônibus atrasou 1 hora, um pouco mais de 1 hora. E eu tinha que ir até uma cidade e pegar outro ônibus para minha cidade. Se esse ônibus atrasasse muito, eu perdi o outro ônibus. Daí eu cheguei atrasado nessa cidade, daí o meu pai foi me buscar lá por eu ter perdido esse ônibus. Uma distância, por exemplo, meu pai foi me buscar em Ampere, se fosse comparar com a nossa região aqui. Eu achei um desaforo aqui, eu entrei com uma ação de indenização contra essa empresa. Aí eu ganhei R$ 500 de indenização e 2 passagens de ida e volta para onde eu quisesse do itinerário deles. Eu peguei para Florianópolis nas minhas férias. Assim. Foi um acontecido que eu posso contar para vocês. Vamos lá. O que eu quero de vocês agora? Nós temos aqui 4 exercícios. Eu quero que vocês respondam na apostila e me enviem fotos. Pode me mandar foto, pode mandar o texto. Mostra que vocês fizeram os exercícios. Pode ser assim? Pois bem. O exercício número 1. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem é consumidor e quem é fornecedor? No começo da nossa apostila, eu enfatizei certinho isso. Quem é consumidor? Está no artigo 2º. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Está tudo na apostila aqui. Número 2. Cite e explique pelo menos 5 direitos do consumidor. Quantos direitos que eu falei aqui? Vamos contar. Direitos. Eu falei 10 direitos aqui. Então, se você escreverem 5, está muito tranquilo. Como se dá legalmente o prazo para trocas de mercadorias? Olha lá, no finalzinho da aula eu falei para vocês. Ó, no contrato de compra e venda, 7 dias, artigo 49. Dá uma lida aqui no artigo 49, vocês vão conseguir responder isso aqui tranquilamente. Vamos lá, número 4. Assinale V ou F. A pessoa jurídica sempre será considerada consumidor? O que vocês acham? Vamos lá. A pessoa jurídica sempre será considerada consumidor? A próxima. O Código de Defesa do Consumidor não será aplicado aos bancos e instituição financeira? Desde o começo da aula eu falei isso. Terceiro. Isso é certo ou errado? O prazo para a troca de mercadorias é de 7 dias, independentemente de onde tenha sido feita a compra. Próximo. O fornecedor também responde pelo vício do produto fornecido? Próximo. O prazo para reclamar vícios de bens duráveis é de 60 dias? Se o vício não for sanado no prazo legal, o fornecedor poderá exigir o seu dinheiro de volta? O CDC protege o consumidor de cláusulas abusivas
nos contratos de relação de consumo? Próximo. Se a compra foi realizada dentro do estabelecimento comercial, somente haverá troca se o produto apresentar vício. Próximo. O prazo para manter o devedor inadimplente no SPC é de 5 anos. Após este prazo, a dívida é extinta. Eu quero falar sobre esse item que não foi debatido na aula, então não tem como eu cobrar. Eu vou reler essa pergunta. O prazo para manter o devedor inadimplente no Serasa, SPC, é de 5 anos. Após este prazo, a dívida é extinta. Marcaria como verdadeira. Só que o que é prescrito, o que caduca, como dizem no linguajar popular, é a restrição nos órgãos de proteções ao consumidor, SPC e Serasa. Mas a dívida nunca é extinta, né? A dívida é ad eterno, sempre vai correr. Porém, a pretensão punitiva dela que é extinta, não pode ser cobrada nos órgãos judiciais. Mas uma pessoa que tem esse intuito de dar 5 anos para não pagar as coisas, não é uma pessoa com uma índole muito boa, né? Pois bem, gente, vamos reforçar. Por que que eu fiz via YouTube agora? Porque o Meet, ele fica caindo toda hora. O Zoom é um pouco mais complicado. Eu estou utilizando a plataforma Zoom na modalidade de gravar. Gravo no Zoom e posto no YouTube. Eu postando no YouTube, nós não temos... É mais leve e vocês podem olhar em outro horário a aula, entendeu? Eu vou postar a aula no horário certo, eu vou estar online normalmente. Sábado de manhã estou online, das 8 às 10 para o jurídico. E das 10 ao meio-dia no administrativo. Eu gravo também, daí assim, vocês vendo a aula é mais fácil de vocês dar um feedback comigo. Mas eu vou estar online normalmente, para eu poder ver quem está participando certinho. Beleza? Qualquer dúvida da matéria, eu vou estar online para poder responder. Mas vocês entrem em contato comigo. Vocês têm meu contato, meu telefone, meu WhatsApp. Beleza? Eu agradeço muito a participação de vocês. Estou aqui na sala de aula, que eu sempre mencionei para vocês, até saudades de estar aqui. Que volte presencial o mais rápido possível, né? Que passe essa pandemia aí. Nós podemos estar frente a frente aqui, dando risadas, fazendo algumas dinâmicas. Estou com saudade de fazer dinâmica, que era muito interessante, né? Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pela turma do jurídico, que é a minha área, é o que eu gosto. Não que eu não goste das outras turmas, né? Mas sempre tem a menina dos olhos, como falam. Beleza? Gente, agradeço. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá? Tenham um bom final de semana e até mais.